Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou continuar então nossa última aula síncrona, né? Vou fazer uma gravação então aqui da continuação. Basicamente nós paramos aí falando sobre treinamento intervalado, né? Essa tela eu já havia mostrado para vocês, então mostrando que representa aí o aumento crescente, né, de interesse científico pelo método intervalado. Tínhamos também já comentado aqui sobre as variáveis, né, que compõem o treinamento intervalado. Então, as repetições, os estímulos, a intensidade e o descanso. E chegamos então nesse passo a passo, né, em que eu falei para vocês sobre o volume. Eu vou voltar ainda numa segunda aula, retomar nesse ponto, né, de uma forma um pouco mais ampla. O objetivo dessa aula especificamente, né, a gente falou dessas razões aqui. Então, o objetivo dessa aula, basicamente, é fazer uma ligação então entre o treinamento intervalado e os índices fisiológicos aeróbios, né, do ponto de vista dessa nomenclatura que encontramos na literatura relacionada ao treinamento intervalado, ou seja, treinamento intervalado extensivo e intensivo. Basicamente, o extensivo se remete a treinos mais na capacidade aeróbia, né? Portanto, nós temos aqui um grande número de repetições, supostamente, associados a um intervalo de descanso proporcionalmente pequeno, né, o menor, então com uma demanda mais aeróbia, ou mais de, né, poderíamos dizer aqui de capacidade aeróbia, né, o extensivo então está ligado a essa capacidade aeróbia. E a intensidade, obviamente não existe intensidade baixa para o treinamento intervalado, né, mas dentro daquilo que a gente pode assumir, ou seja, a partir do segundo limiar, né, que é onde começa a ter sentido fisiológico a realização do intervalado, seria o mais baixo possível para o intervalado, né? Então, nesse sentido aqui, a intensidade mais baixa para se fazer intervalado seria o segundo limiar, e quanto, né, alinhados aqui nesse eixo, então quanto mais baixa a intensidade, menor o intervalo de descanso. Conforme eu vou progredindo, né, a intensidade, vou aumentando essa intensidade um pouco acima do segundo limiar, eu vou ajustando aí a pausa e também a duração dos estímulos. Um exemplo então aqui, ó, nós temos um indivíduo aí que na corrida ele tem a sua velocidade do segundo limiar aqui nós temos uma unidade metros por minuto, né, então 250 metros por minuto. Então imaginar que eu conheça essa velocidade, né, do segundo limiar desse corredor, e aí eu estou propondo então um treinamento intervalado, onde ele vai fazer um aquecimento, né, e posteriormente isso ele vai fazer então 5 repetições de 1 km a 105%, ou seja, 5% acima do segundo limiar, que seria 250. Então, se eu calcular 5%, né, de 250, eu vou ter 12, portanto, 262, né, vou somar 12 em 250. E essa seria então a velocidade supostamente aí 5% superior ao segundo limiar. Eu vou ter uma outra aula que eu vou trazer um Excel para a gente ver esses cálculos, mas basicamente aí se eu faço uma regra de 3, então, eu consigo saber em 1 km, né, ou 1000 metros, correndo a uma velocidade de 262 metros por minuto, então em 1000 metros, quanto tempo ele vai levar para percorrer essa distância. E aqui chegamos então, né, o cálculo já está pronto, então cheguei aqui num valor de, para 1000 metros ele vai levar 3 minutos e 48 segundos, né, a estimativa seria essa, nesse ritmo aí, um pouquinho acima do segundo limiar. E aí assumindo então que eu faço uma razão esforço-pausa de 2 para 1, né, ele vai ter 3,50 quase de esforço, que é o tempo que ele corre 1 km nessa velocidade. Portanto, então, se a razão é 2 para 1, ele vai descansar metade, né, do tempo. E aí seria em torno aí de 1 minuto e 50, 1 minuto e 50 e poucos segundos. Então essa seria a sessão intervalada, né? E aí no final um tempo de desaquecimento. Então esses cálculos, né, que eu estou colocando aqui de velocidades, transformações para tempo, nós vamos trabalhar isso, né, pretendo gravar uma aula só sobre isso, só mostrando essas conversões de tempo, velocidade, porque é algo que nós vamos exercitar em outro momento também, né, até numa atividade avaliativa.
Quando a gente fala exercício ou treinamento intervalado intensivo, aí nós nos remetemos mais à capacidade, à potência aeróbia, né, com contribuições aí anaeróbias cada vez mais importantes. Então, podendo ter, dentro do treinamento intensivo, um componente anaeróbio bem importante. Mas ainda nessa aula, meu objetivo é fechar mais na parte aeróbia, né? Assim, entre capacidade e potência aeróbia. Que depois eu vou expandir bem esse treinamento intervalado para a parte anaeróbia efetivamente. Então, inverso ao que nós vimos para o extensivo, né, o descanso agora, reparem que ele está para o lado, né, para o outro lado, o descanso então tende a ser maior, né, maior descanso, o número de repetições tende a ser menor, né, ou pelo menos a duração do estímulo vai ter que ser menor, enquanto a intensidade aumenta. Então, no eixo de baixo, se eu aumento a intensidade, eu aumento em cima o descanso, né, e vice-versa. Então, nos dois sentidos, elas caminham aí de forma paralela, essas relações entre intensidade, duração, número de repetições e descanso. Mais uma vez, um exemplo aqui, o indivíduo, então, com a sua velocidade do VO2 máximo, agora é a nossa referência, né, velocidade do VO2 máximo é a nossa referência de potência aeróbia. Lembrem disso. Então, temos lá 17, agora eu troquei a unidade, eu pus em quilômetros por hora, não mais metros por minuto. Propositalmente, só para a gente lidar um pouco com essas unidades de velocidade e assim por diante. Então, aqui temos 17,5 km por hora, a velocidade do VO2 máximo. De novo, aqui temos um aquecimento e a série intervalada está nessa parte, então, que eu estou deixando em destaque. Então, reparem aí, nós estamos propondo aí que ele faça 8 a 10 repetições de 1 minuto na velocidade do VO2 máximo, né, ou seja, a 17,5 km por hora. Esse treino poderia ser feito em esteira, como está descrito. Né, eu estou controlando agora pelo tempo e não pela distância. Reparem que essas todas são possibilidades do intervalado, né? No exemplo anterior eu mostrei uma distância e tive que buscar o tempo referente à velocidade em que ele corria para aquela distância. Agora eu já tenho, seria mais simples aqui nesse caso, porque eu já tenho o tempo, eu já fechei o tempo em 1 minuto, ligo a esteira nessa velocidade, ele corre 1 minuto, razão de esforço pausa 1 para 1, ficou fácil também, né? Tem 1 minuto de pausa. Nesse caso que ainda estou propondo uma pausa passiva, seria ter uma esteira que tem ajustes rápidos aí para trocar essa velocidade. Poderia ser ativa, desculpa, né, nesse caso aqui. Poderia ser passiva também. Então a recuperação ativa aqui seria numa velocidade aí bem baixa, 65% dos 17,5. Certo? Então esse é um exemplo aí de treino intervalado intensivo. Reparem no volume total, vou chamar a atenção aqui para o volume total, ó, 10, se eu fizer 10 repetições, 10 de 1 minuto, nós estamos falando em 10 minutos de esforço. Quando eu dei aquele outro exemplo ali, né, eram 5 repetições de alguma coisa que dá quase, vamos arredondar para 4 minutos aqui, ó. Então 5 repetições, né, de 4 minutos, nós já estamos levando aí para 20 minutos de exercício. Né? Então reparem a diferença aqui, poderia ser mais inclusive aqui nesse caso, né? A depender das outras variáveis, aí, de como eu combino elas. Mas então isso só para mostrar para vocês essas diferenças entre o que a gente chama de intensivo, que são treinos mais próximos à potência aeróbia, e o extensivo, que são treinos que tendem a carregar mais os indicadores de capacidade aeróbia. Existem propostas na literatura também, especialmente dessa pesquisadora chamada Veronique Billat, de intervalados bem curtos, na razão de 1 para 1, né? Então ela propõe intervalados de 30 segundos e até 15 segundos, muitas, né, como nós vemos aqui, muitas repetições de 15 segundos, e isso supostamente pode favorecer a pessoa permanecer mais tempo lá naquele VO2 elevado, naquele VO2 próximo ao seu teto, né, ao seu máximo, comparado a intervalos maiores, né, em que eu vou fazer menos repetições. Então, nesse caso aqui, a proposta é que eu faça muitas repetições, né, dezenas de repetições de intervalos bem curtos, e isso favoreceria, então, e aí a pausa também é curta, né, proporcional, aí nesse caso 1 para 1, então eu favoreceria meu sistema fisiológico a permanecer
com valores de VO2 mais elevados por mais tempo. Em relação ao controle da intensidade do treinamento intervalado, é algo bem importante também da gente considerar, especialmente aqui ainda estamos falando de treinos, né, com capacidade ou potência aeróbia, portanto vemos aqui o VO2 máximo e os limiares, né, os descritores aí de intensidade. E aí é importante a gente assumir o seguinte, existe, né, quando eu falo aqui, ó, critério baseado na performance, é um critério então que a gente chama de carga externa, onde eu consigo acessar então essa velocidade de deslocamento ou uma potência, né, dependendo do ergômetro, e aqueles indicadores baseados em índices fisiológicos, em que, né, tem aqui a frequência cardíaca, a percepção de esforço, o lactato, que são indicadores de carga interna. Então reparem que eu tenho um indicador para eu prescrever treino intervalado, um que me remete à carga externa, ou seja, como a pessoa está conseguindo exteriorizar o exercício, né, em termos de velocidade ou de potência, e há indicadores que representam a parte interna, efetivamente, né? A frequência cardíaca ou a percepção de esforço são variáveis aí que vêm de dentro né, da fisiologia aí do organismo, partem, né, de sensações ou modificações fisiológicas internas. E ainda também, isso aqui ainda nós vamos expandir um pouco mais, né, no sentido de relacionar isso com intervalos intervalos de estímulo do treinamento intervalado. É só para a gente ver alguns exemplos. Então aqui eu trago uma comparação, por exemplo, de um corredor muito bem treinado, um corredor, estou chamando ele de elite aqui, e um corredor mediano, tipo eu. Então, assim, ó, vemos a VVO2 máximo aqui desse corredor de elite 23 km por hora, enquanto que o corredor mediano, a VVO2 máximo dele 17 km por hora. Aqui em amarelinha, a velocidade do segundo limiar, né, a 85% da VVO2 máximo para o corredor de elite, então isso dá 20 km por hora do segundo limiar. E o primeiro limiar dele, a 65% da VVO2 máximo, seria 16 km por hora. Esse é um típico corredor keniano, né, que nós vemos aí correndo maratonas ou provas de 10 km, né, para velocidades aí acima de 20 km por hora, ou maratona próxima a 20 km por hora. E do lado, né, na comparação aqui, nós temos aí, então, reparem que o percentual do limiar, né, 85 contra 82 e 65 contra 60, são percentuais diferentes, né, é um exemplo somente, mas mostra o que? A relatividade dos indicadores dos índices, então a prescrição, né, se eu estiver prescrevendo para esse corredor aqui, velocidade de 17 km por hora, que é a VVO2 máximo dele, para um outro corredor pode ser alguma coisa entre o primeiro e o segundo limiar ainda, né, então isso mostra a relatividade aí das comparações. O fato é, esse indicador de carga externa, ele é muito fiel exatamente à fisiologia, né? Num outro exemplo, nós temos aqui a frequência cardíaca máxima, que nós poderíamos ter esses mesmos dois corredores com a mesma frequência cardíaca máxima, isso é comum, né? Valores de frequência cardíaca não indicam aptidão, frequência cardíaca máxima, mas os limiares, o percentual em que a frequência cardíaca ocorre da frequência máxima são diferentes. Reparem aqui, ó, o corredor de elite ele tem o seu segundo limiar a quase 90% da frequência cardíaca máxima, enquanto que o corredor amador, né, sua frequência do segundo limiar, o próximo ao segundo limiar, está lá quase 80%. E o mesmo para o primeiro limiar. Então essas relativizações de indicadores, né, são importantes da gente se ater e ter consciência para prescrições dependendo do tipo de treinamento. E aí eu vou desenhar aqui então 3 tipos de zonas de treinamento, né, baseados na parte aeróbia, obviamente. Então vou chamar aqui de aeróbio intenso aqueles treinos intensivos, né, intervalos intensivos, que são próximos ao VO2 máximo. O intervalado extensivo seria então dentro de uma zona de aeróbio moderado, né, que são próximos ao segundo limiar, e uma zona de treinamento de aeróbio leve, que seriam para treinamentos contínuos, né, onde está mais próximo ao primeiro limiar ou entre o primeiro e o segundo limiar. Então aqui estão algumas referências, né, para o treinamento mais intenso, o aeróbio, para eu estimular a potência aeróbia, ou aeróbio numa magnitude mais intensa.
A frequência cardíaca ela teria que estar situada em valores, obviamente tem aquela relatividade que eu acabei de mostrar, mas em valores, né, próximos aí a 90% da máxima. Valores de lactato, se eu conseguir dosar, eles teriam que estar superiores a 5 ou 6 milimolar, com certeza. Percepção de esforço também na escala até 20, né, acima de 16. E se eu assumir, então, né, como tempos de exaustão, seriam exercícios aí que eu tenho pelo menos 12 minutos, né, que estariam situados aí em torno de 95% do 92, 95% da VVO2 máximo. Então é disso para frente, né, dessas intensidades para cima. Posso fazer treino contínuo, se for treinos mais curtos, ou intervalado, preferencialmente, que é o que vai me projetar para mais tempo. O aeróbio moderado, né, que eu estou chamando, deixa eu fazer um ajuste só aqui da tela. O aeróbio moderado já teria então referências próximas ao segundo limiar, né, então as frequências cardíacas já em patamares aí no teto superior a 90%, né, alguma coisa entre 75%, 80% até 90%. Percepção de esforço, né, na escala de 6 a 20, na faixa aí de 13 até 15 ou 16 no Borg, e também possibilidades de prescrever intervalado ou algumas vezes contínuos, né, que são contínuos aí com bastante demanda. E a terceira, o aeróbio mais leve, que seria, né, para treinos mais contínuos exclusivamente, já não faz sentido o treino intervalado aqui, né, e aí as demandas todas fisiológicas, aí perceptivas, menores, obviamente. Então agora pensando um pouco em inclusão, né, desses tipos de treino para ganhos de aptidão aeróbia, treinos intensos ou treinamentos, né, que estão dentro dessa zona mais intensa, onde seria o treinamento intervalado intensivo, né, mais próximos ao VO2 máximo. Se eu estabelecer uma zona, né, entre o VO2 máximo e o segundo limiar, eu poderia ainda pensar em treinos fracionados, treinos contínuos, né, de ritmo, especialmente para atletas que competem em esportes cíclicos, e de 1 a 2 vezes por semana, inclusão desse tipo de treinamento, em média. Né? Óbvio que eu posso fazer algumas intervenções com mais sessões intensas, mas na média, né, de 2 vezes por semana, sessões nessa intensidade. Naquela zona próxima ao segundo limiar, né, eu vou trabalhar então treinamentos intervalados extensivos e treinamentos contínuos, né, dentro daquelas lógicas que nós vimos na aula síncrona, constante ou fartlek. Frequências aí já posso subir até 3 vezes por semana, dependendo do objetivo, né, das características da modalidade do atleta. E lá na zona inferior aeróbia, né, treinamentos contínuos e com variações de ritmo, né, contínuos e intensidade constante, ou variações de ritmo em que eu eleve a média da intensidade mais para próximo desse limite entre o primeiro e o segundo limiar. E aí mais frequência de treinos nessa intensidade. Certo? Então essa aula basicamente era só para complementar nosso último encontro síncrono. E agora eu vou gravar uma segunda aula que eu vou destrinchar um pouco mais a questão do treinamento intervalado, né, das classificações, das possibilidades de treinos que vão entrando com demanda anaeróbia, né, que é a possibilidade que conseguimos com o treinamento intervalado. Então, só para resumir, são as possibilidades de treinamento, assumindo então aquela relação com os indicadores aeróbios, né, com os índices aeróbios, VO2 máximo e limiares. Ok? Então, até breve, boa semana e valeu!